Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, mais uma vez conosco, a presidência do deputado federal pelo PSDB, Eduardo Cury. Tudo bem, deputado? Acordou cedo hoje, com frio, hein? Bom dia, Clemente, Giovana. Bom dia. Sena, Eloy. Bom dia a todos. Bom frio para todos aí, né? Bom frio para todos, né? Acordamos aí com bastante frio aí de manhã cedo. A gente tá no outono brasileiro, mas é com cara de inverno, né? Lembrar todo mundo, o inverno não começou ainda, né? Vai começar dia 23, né? 22? 21 esse mês, 21 de junho e começa o inverno. Então tem mais frio por aí. Deputado, quais são as novidades? Teve um de Paraibuna hoje completa aniversário Paraibuna, Guaratinguetá e também Santo Antônio do Pinhal, né? Bom, o aniversário de Paraibuna é hoje. Ontem eu estive lá, tá tendo... Pessoal, quem tá nos ouvindo, é uma boa festa lá, hein? O prefeito Vitão lá. É, uma boa festa, são 10 dias de festa, começou na sexta-feira. Eu estive no domingo lá, muita boa comida. Tinha muita gente, viu, Clemente? Muita gente lá. E você encontra gente, na verdade, de todo o vale lá que vai visitar Paraibuna. Essa festa vai até domingo, né? Mas o dia do aniversário é no dia de hoje. Parabéns Paraibuna, parabéns paraibunenses. Paraibuna hoje completo, vamos lá, 356. 356. Tá uma jovem cidade Paraibuna. O deputado, fala pra gente sobre as novidades lá de Brasília. Teve que há pouco tempo, já tinha dado vamos dizer assim, uma pincelada sobre o que estava acontecendo. E agora, essa semana, o que houve em Brasília? Importante que afeta o cidadão, nesse caso positivamente, nós votamos duas medidas relativas ao ICMS dos combustíveis, para tentar, na verdade, atenuar um pouco do impacto desse grande aumento que teve. É bom lembrar, o aumento teve duas causas. Primeiro, lógico, a guerra da Ucrânia, a invasão que a Rússia invadiu a Ucrânia. Essa guerra lá impediu, houve um bloqueio da venda de petróleo e gás da Rússia, os preços subiram, então isso no mundo todo acabou subindo, mas teve também aqui no caso do Brasil especificamente, o governo dormiu no ponto em relação ao câmbio, o dólar subiu bastante nos últimos tempos, logicamente teve duplo impacto para o cidadão brasileiro. Então, o que nós votamos em Brasília foi uma medida para colocar um teto na alíquota de ICMS. São Paulo é um dos estados que tem a alíquota menor, mas tinha estado, Clemente, que cobrava até 34% de ICMS sobre combustível, sobre gasolina. O diesel um pouco menos. Então, nós aprovamos uma lei que coloca um teto. Esse teto é o seguinte... pode variar de estado para estado, mas ele não pode cobrar da gasolina um ICMS diferenciado em relação a outros produtos, tá? Acabava tendo isso. Os estados cobram em relação à gasolina, em relação a telecomunicações, o seu celular, a tarifa do seu celular aí, o seu pré-pago e energia elétrica, uma alíquota muito grande, né? Os estados andaram exagerando isso ao longo das últimas décadas, desde 88, foi subindo paulatinamente, aos poucos, e ficou uma distorção. Eu acho que a alíquota tem que ser igual para qualquer produto, principalmente que telecomunicação, energia elétrica e gasolina é bem essencial, né? Mas eu não tenho carro, mas o alface que você come vem de caminhão, que na verdade usa o óleo diesel. Então, não tem sentido você colocar uma alíquota só do estado de 34%. Então, agora, Eduardo, resolve o problema da autocombustível? Não resolve. Ele é um atenuante. Ele diminui um pouco o valor do combustível, mesmo porque não foi o ICMS que subiu. O ICMS continuou o mesmo, né? É a mesma alíquota. Embora uma alíquota alta já existia antes do aumento do combustível. O que, na verdade, teve um grande impacto é realmente o preço do petróleo ter subido fora do Brasil. Deputado, se o ICMS não resolve o problema do aumento do combustível, o que resolve então? Olha, infelizmente, o preço do combustível ele sobe e desce ao longo do tempo. Tem épocas que ele vai cair, tem épocas que ele vai subir. Eu tenho uma certa dúvida sobre, não é culpar a Petrobras, porque a Petrobras, o governo brasileiro não é dono de 100% da Petrobras, ele é dono de uma parte, né? Sobre a questão, uma parte do combustível, diesel, por exemplo, o Brasil importa muito diesel, né? Toma cuidado, gente, essa balela que diz, o Brasil é autossuficiente em petróleo. Não é verdade, o Brasil tem que importar muito petróleo ainda. O Brasil compra gasolina e compra diesel lá de fora, tá? Na internet tem de tudo isso aí, né? E não é verdade. Mas o Brasil não exporta combustível, deputado? É isso que eu não consigo exporta entender. Um tipo de combustível. Ele compra e exporta. Isso, porque ele produz. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: houve um grande erro na época da gestão do PT. Eles ampliaram refinarias, né? Aquele escândalo todo de Abreu e Lima em Pernambuco, a refinaria do Maranhão que nunca saiu do papel, mas uma parte do dinheiro foi gasto, a refinaria do Ceará, ou seja, esses escândalos todos. Além da corrupção, teve também má decisão. Fizeram ampliação de refinarias para produtos que não tinha mercado,
e, na verdade, esqueceram de planejar o investimento onde tinha produto. Então, vou dar um exemplo para você. Eu era prefeito aqui, o diretor da refinaria em São José chegou um dia para mim e falou: Eduardo, estou cometendo erros, né? Isso antes do mensalão, hein? Eu estou falando de 2000, o mensalão foi 2012, 2015, né? O petrolão. Aí, exato. Isso foi, estou falando 2010. Olha, em vez de investir em refinarias para gasolina comum e diesel, que é o que nós vamos precisar nos próximos anos, estão fazendo refinaria de gasolina premium. Na verdade, que está sobrando no mercado internacional. Foi o que deu. Pernambuco começou com essa refinaria, ficou 22 bilhões de reais gastos e não tinha mercado. Então, além da corrupção, foram tomadas más decisões sobre o que fazer. O que nós temos hoje? Nós temos que importar diesel e também importar gasolina, e nós exportamos o nosso petróleo, porque o nosso petróleo não pode ser refinado em muitas das nossas refinarias. Então, você está entendendo? Esse mau planejamento que ocorreu na época da Dilma, de Lula... Planejamento e investimento. E investimento. Nós temos esse problema. Então, o Brasil tem que importar gasolina, um pouco de gasolina, e tem que importar diesel, tá? Aliás, nós corremos risco de falta de diesel, porque vai estar faltando diesel no mundo. Então, o Brasil corre isso. Então nesse momento, está sendo feito um replanejamento na Petrobras, na Petrobras, aonde as paradas, toda a refinaria é obrigada a parar uma vez por ano, eu não sei exatamente o tempo, para fazer uma manutenção. Ela para 1, 2 meses fazer uma manutenção. Eles vão reprogramar isso, não vão parar, porque se parar, corre risco de desabastecimento de óleo diesel. Olha a nossa situação, como é que nós estamos. Uma parte é problema mundial e uma parte foi falta de planejamento décadas atrás. Porque você não constrói uma refinaria de hoje para amanhã. Você tem que pensar 10 anos antes. Então, cometemos esse erro e agora estamos pagando esse alto preço da época de Lula e Dilma, né? Na época da Petrobras. Então, nós temos esse problema. Então, gente, toma cuidado. O Brasil é autossuficiente. Não é verdade. Nós somos obrigados, nós consumimos óleo diesel muito mais do que nós produzimos. Então, nós temos que comprar. E ao comprarmos óleo diesel lá fora, pagamos preço internacional, que é o preço igual a qualquer comprador do mundo. Ou seja, alívio para os próximos anos, descarta isso, né? Não, você vai ter um alívio agora. Pode chegar a R$1 o desconto do combustível. Se o Senado aprovar a nova medida do desconto do CMS, pode. Agora, varia de estado para estado. O impacto em São Paulo é menor, porque aqui já cobra, é o estado que menos cobra 25%. No Pará, 34%, Rio de Janeiro é 32%, Santa Catarina, se eu não me engano, é 34% também. Então, esses estados terão um desconto maior porque cobravam muito imposto em cima do combustível. Agora, o governo federal também pode descontar uma parte. Ele pode abrir mão, por exemplo, dos lucros que ele recebe da Petrobras. Ele recebeu agora. Se ele tem, acho que perto de 50% das ações da Petrobras, então ele recebe metade do lucro. Como o lucro agora foi 44 bilhões, recebe 20 bi. Esse 20 bi poderia ser usado para diminuir o impacto do combustível nas pessoas, por exemplo, nas atividades essenciais, pelo menos. Transporte público. Eu defendo, por exemplo, quem trabalha com combustível, os motoristas de aplicativos, motoristas de táxis. Eu acho que a gente poderia fazer uma ação em cima disso. Tá certo. Agora são 7h25. Hoje conosco a presença do deputado federal pelo PSDB, aqui em São José dos Campos, Eduardo Cury. De volta aqui hoje conosco a presença do deputado federal Eduardo Cury, aqui em São José dos Campos. Deputado, na verdade, você falando sobre Brasília, agora a própria reunião do partido PSDB para apoio a Simone Tebet, inclusive, se falou até que o Tasso Gereissati poderia ser o candidato a vice dela. O que foi resolvido em Brasília, deputado? É isso, o PSDB vai apoiar a Simone Tebet para presidente e deve indicar o candidato a vice, que vai ser definido nos próximos dias. Como você bem disse, Clemente, com grande chance do senador Tasso Gereissati. Isso está articulado já, está conversando? Está bem encaminhado. Eu acho que depende só dele hoje, ele dá o aceite. Ele, na minha opinião, seria o meu candidato a presidente. Eu acho ele um grande nome. Ele é uma pessoa, um liberal. Ele, na verdade, nunca teve envolvido em nenhum caso de corrupção. Fez um grande governador pelo Ceará. Ele teve um problema de coração uns anos atrás e por isso ele não colocou o nome dele nessa disputa, mas ele está muito bem de saúde e ele seria o meu candidato a presidente. Como, na verdade, ele não quis colocar o nome dele à disposição, estou falando alguns anos atrás, não agora, lógico, mas ele está sendo lembrado para ser candidato a vice da Simone Tebet. Eu acho que deve caminhar, hoje está dependendo só dele, ele tem o apoio da Simone Tebet, ele tem o apoio do partido e depende só dele confirmar se ele aceita ou não essa missão. Como está o Aécio Neves no partido? Olha, ele é deputado hoje e ele não tem a influência que tinha no passado, né? Perdeu? Não, ele não tem mais aquela influência que ele tinha no passado, mesmo porque depois daquele caso dele, aquela gravação dele, que pese ele ter sido absolvido na justiça,
Mas traz o desgaste, é natural que traz o desgaste, aquela gravação, aquela conversa que ele teve, ele não tem mais aquela influência que ele tem no partido. Agora, é uma pessoa, no Congresso ele é influente, porque foi presidente da Câmara, ele foi governador de Minas 2 vezes, ele foi senador, é natural que isso cria, né, um elo de ligação, como todo parlamentar que fica muito tempo lá, né, que assume grandes cargos, acaba criando uma rede de conhecimento, uma rede de relacionamento, né? Mas ele não tem a influência que teve no partido há alguns anos atrás, tanto é que ele não é presidente mais. Giovana. A gente estava falando da Petrobras, deputado, queria falar sobre a privatização da Eletrobras. Queria saber a sua opinião sobre isso. É o caminho mesmo para o Brasil? Olha, não dava mais para ficar pendurado na mão do governo, porque ele tinha muita influência política, muito cabide de emprego, manipulação das tarifas. Isso aconteceu, eu lembro no governo da Dilma, a Dilma quase quebrou a Eletrobras, ela manipulou, indicou pessoas para manipularem as tarifas e quase quebrou o sistema Eletrobras, né? Tanto é que nós estamos pagando bandeira até hoje, hein, né? Para cobrir o rombo que ela deixou. Então, eu sou a favor da privatização. Especificamente o texto votado, eu me abstive de votar. Eu vou explicar para vocês por quê. Gravei um vídeo, inclusive, na época, poucas pessoas não entenderam, me apoiaram, mas não entenderam, e hoje está explicado com manchete de todos os jornais. Colocaram no meio do texto uma emenda escandalosa, que obriga, na verdade, isso foi sob encomenda, viu? Obriga que quem comprar a Eletrobras ser obrigado a comprar energia de térmica a gás, né? Ou seja, energia produzida por térmica a gás, ou seja, usina térmica, de locais específicos, em alguns estados específicos, onde não tem térmica e nem tem gás. Olha só a maldade, tá certo? Isso vai custar 100 bilhões de reais para o contribuinte, ou seja, melhor, para o consumidor. Ou seja, quem comprar a Eletrobras, nem adianta a gente culpar quem comprar a Eletrobras, mesmo porque já foi vendida essa semana. Uma das exigências foi muito bacana, não permitiu o controle de ninguém, ou seja, é pulverizado. O controle da Eletrobras hoje é pulverizado, existe um único dono, o governo continua tendo ações, acho que o governo continua sendo inclusive majoritário, mas não com mais de 50%. Isso permite que os políticos não tenham mais poder de indicar as pessoas, é o mercado agora que vai fazer isso. Mas houve esse problema, essa exigência colocaram no edital. Eu espero que o judiciário derrube isso, porque isso foi de encomenda para um grupo específico, né? Um grupo econômico específico. Alguém que tinha uma concessão específica de energia a gás em um pedaço do Brasil, e foi colocado no texto que ter obrigado a comprar energia. O problema é que essa energia custa 10 vezes mais caro que a energia solar ou que a energia hidrelétrica. Então, não deveria ter sido colocado isso. Deixa a Eletrobras comprar onde a energia foi mais barata para nos fornecer, concorda? Não, obrigaram a fazer isso. Eu espero que o judiciário barre esse absurdo, e como na verdade eu fiquei com medo de que isso desse um escândalo, né, como está dando agora, né, as manchetes de jornais, eu na época me abstive de votar e expliquei. Eu sou a favor da privatização da Eletrobras no modelo, mas eu sou contra esse parágrafo que foi introduzido, porque eu acho isso escandaloso, né? Isso é um grupo econômico específico que vai ser beneficiado, só que não tem gente. Mas, Eduardo, não existe térmica a gás, ou seja, vai nos obrigar com o dinheiro do cidadão a construir duto até esse local, construir a térmica elétrica a gás para vender energia 10 vezes mais caro do que outra. E diga-se passagem, numa região onde a vocação é energia solar, né? Ou energia pelos ventos. Energia eólica. Então, você tem que deixar livre para que a gestão da Eletrobras sempre comprasse em cada região onde for mais barato. Se lá tem bastante energia solar, que compre energia solar que é mais barato. Se tem usinas hidrelétricas, que compre usina hidrelétrica. Especificamente nesse texto, obrigou em uns estados específicos, né, de provavelmente quem colocou isso no texto, de comprar. Isso vai custar 100 bi, logicamente isso vai impactar na tarifa. Então a tarifa vai custar um pouquinho mais caro no futuro para bancar esse absurdo. O Tribunal de Contas deu uma barrada, está analisando nesse momento. Espero que o Judiciário corrija esse escândalo. Absurdo isso. Deputado, tem também projeto de lei aqui
1280-22, que devolve ao consumidor valores cobrados indevidamente pelo governo sobre a conta de luz. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Nós votamos dois textos. O teto do ICMS, que eu já expliquei aqui agora, Sim. Clemente. E o outro é o seguinte: quando você tem essas bandeiras é o seguinte: quando você tem queda dos reservatórios, possível falta de água nas hidrelétricas, sobe uma bandeira, ou seja, a gente paga um pouco mais na conta de luz. Lembra que eu falei da Dilma? Sim. Aqueles absurdos que ela fez? Nós estamos pagando até hoje. Então sobe as bandeiras. Pergunto, você acha que a Dilma é culpada? Olha, na verdade foi o PT. Foi no governo dela. Foi no governo dela, exato. Não, mas é que ela assumiu a frente, porque ela era gerentona do sistema elétrico, lembra? Ela disseram que era toda especialista, ela não deixava ninguém opinar, ela que dava o palpite sobre tudo. Especificamente nesse setor, ela que mandava, né? Mas vamos lá. O que acontece? Você tem bandeiras. Então, de vez em quando, em casa, você pode perceber, Eduardo, mas eu não consumi mais, por que eu estou pagando um pouco mais? Entra algumas bandeiras. Porque pode faltar água, período de estiagem, Sim. Com isso a energia elétrica não vai ser gerada por hidrelétrica, você vai ter que acionar térmicas elétricas a gás ou a óleo, né? Para poder não parar a energia do país. Então, entram essas bandeiras. O que acontece? Quando entravam essas bandeiras, o imposto também entrava sobre as bandeiras, tá? Então, o que a gente votou? Como a situação excepcional, não pode ter esse imposto a mais sobre as bandeiras. Então, a gente paga o imposto sobre a conta normal, mas essa bandeira, que é um adicional sobre a conta, não vai ter o imposto alto como era anteriormente. E está dizendo o seguinte, a lei, tem que devolver o que foi cobrado a mais. Então, as companhias vão ter que, nas suas contas de luz, a partir dos próximos meses, próximos anos, vai reduzir todo mês um pouquinho para pagar o que foi cobrado a mais do imposto que não vai ser pago, tá claro? Ou seja, 50 bilhões de reais. Era o imposto que teria que ser pago, nós isentamos esse imposto. Imposto sobre bandeira não tem. Gente, bandeira é adicional sobre a conta de energia elétrica, tá bom? Esse adicional não tem imposto mais. Como não tem imposto mais, esse imposto que foi cobrado a mais tem que ser devolvido na conta de energia elétrica de todos nós. Então nós devemos ter uma pequena redução, mas você não vai sentir, porque o aumento é tão grande por causa de outros fatores. Então esse aumento vai ser um pouco menor para descontar esse valor que vai ser devolvido na sua conta. Ou seja, para pagar é caro, para receber é barato. Exato. A pancada para contra a gente é sempre alta, para devolver é difícil. É isso mesmo. Fala para a gente sobre as suas emendas para os hospitais da região, deputado, também, tá chegando, sobre educação também, né? Como emendas, fechar aqui nas conversas aqui. Quando as emendas são impositivas, elas são obrigadas a serem executadas. Então, chegou agora aqui para os hospitais filantrópicos, 260 mil para o Pio 12. Aliás, fiz uma visita outro dia lá, agradecer as irmãzinhas pelo carinho com que me receberam. Hospital Francisca Júlia também, né? O Hospital Psiquiátrico Francisca Júlia presta um grande trabalho aqui na nossa região, 260 mil. E também 100 mil para a prefeitura, ações de custeio. Isso aqui eu estou falando só de São José dos Campos, tá? Eu podia falar as outras cidades, eu mandei recursos para todas as cidades. Para todas as cidades. Por exemplo, né? Jacareí, Taubaté. Do Hospital São Francisco, né? Assim. A própria Santa Casa de Jacareí. Isso. Obras também, por exemplo, saneamento, né? O piscinão lá. Foi intervenção minha que os recursos puderam ser desbloqueados. Mas resumindo, eu continuo. Aliás, tinha um piscinão lá em Jacareí que o mato está com uns 3 metros de altura, viu, deputado? Tem que pegar no pé do pessoal. Olha lá, pessoal, vamos cortar o mato do piscinão lá, hein? Que daqui a pouco vai chover. Agora não, agora é época não de chuva. Daqui a pouco vai a chuva aí, é o piscinão com o mato até 3 metros de altura aí. Mas quando problema, você falou, né? dentro do piscinão ou na borda do piscinão? Dentro. Dentro do piscinão. Passei lá ontem, inclusive. A não ser que mudaram o piscinão, né? Porque daqui a pouco tem uma Vitória Régia lá, né? É verdade. O deputado, e sobre o ensino superior? Sim, eu também fiz uma visita no nosso Instituto Federal aqui de São José dos Campos e hoje ele conta com 1.300 alunos. Eu tenho um grande orgulho porque ele veio na época que eu era prefeito para cá, decisão de investimento foi na época que eu era prefeito, estava tendo uma obra na refinaria, então o canteiro de obra da refinaria se transformou nessa escola. E para lá também eu tenho buscado mandar recursos. Esse ano, por exemplo, eu vou conseguir, vou fazer um investimento recorde, vou mandar R$1 milhão para o Instituto Federal, para que eles possam fazer uma grande modernização nas suas salas. É muito importante o ensino técnico, gente. O ensino técnico, ele emprega, dos cursos que nós temos na faixa do ensino médio, ali naquela faixa de 18 anos, é o que mais emprega. A empregabilidade do nosso Instituto Federal aqui é gigante, do mesmo jeito que é o CEPAS aqui, vizinho nosso da prefeitura, do mesmo jeito que são as FATECs, e é muito importante que aquele prédio o prédio e as condições dos professores, dos alunos sejam adequadas. Os laboratórios, por exemplo, os recursos que eu mandei ano passado foram investidos nos laboratórios do Instituto Federal de Tecnologia.
E agora eu estou mandando, esse ano, me comprometi com eles, mandar 1 milhão, que vai ser um valor recorde, para que eles possam fazer uma grande obra lá de modernização e conforto para os alunos. Deputado, nosso tempo se esgotou. Quero te agradecer mais uma vez sua vinda aqui à rádio. Sucesso você. Estamos sempre às ordens. Agora fecha a janela. Agora tem que parar com a entrevista, né? Que agora entra... Até o dia 30, quem tem mandato não pode mais dar entrevista. Não pode. Ou melhor, o limite é dia 30. Até dia 30, depois não pode mais, né? Pode, mas aí você tem que convidar todo mundo, é quase impossível. Melhor parar por aqui, né? Melhor parar por aí. Você tem que trazer 30 aqui ao mesmo tempo. Verdade. Deputado, muito obrigado. Sucesso. Obrigado, Clemente, Giovana, Sena, Eloia, todos os amigos aí, nos ouvintes da Jovem Pan. Um prazer ter estado com vocês aqui.